Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente e ecologia. Nós vamos estudar agora os conceitos, sobre meio ambiente, ecologia e relacionar isso com segurança do trabalho. O que é ecologia? Ecologia é uma sub-área da biologia. A biologia é a ciência que estuda a vida, que estuda todos os seres vivos. E aí, dentro da biologia, a gente tem uma área chamada ecologia. E a ecologia se dedica ao estudo científico de todos os seres vivos e as suas interações, como esses seres vivos estão interagindo com o meio ambiente em que nascem, em que se desenvolvem, se reproduzem, vivem até a morte. A ecologia, como a gente já havia falado, ela estuda as zonas vegetais, Então ela estuda a floresta amazônica, ela estuda a Mata Atlântica, ela estuda o Pantanal. No entanto, ela não está restrita ao estudo apenas desses espaços, Ela estuda também zonas rurais, ela estuda os centros urbanos, então o centro de uma cidade também é objeto de estudo da ecologia. A palavra ecologia, ela deriva do grego, e aí eco vem de oikos, que significa casa, e logia significa estudo. Logo, ecologia é o estudo da casa. De forma mais ampla, mais sofisticada de se dizer, a ecologia, então, é o estudo do habitat dos seres vivos, é o lugar ali onde os seres vivos vão viver e se relacionar. A ecologia, ela faz uma análise da fisiologia dos animais, da reprodução, como aqueles animais se reproduzem naquele espaço, quais os recursos que eles utilizam naquele espaço para se reproduzir. Alimentação, a mesma coisa. Quais são os recursos que os animais, que os seres vivos que vivem naquele espaço utilizam para se alimentarem? Ela estuda também os processos abióticos, que são aqueles que não têm vida. Pressão atmosférica, por exemplo, é um desses fatores. A umidade do solo, como que está a umidade desse solo e qual tipo de vida essa umidade propicia. Esse solo é um solo seco, um solo úmido. A temperatura, qual a temperatura desse espaço? Uma temperatura baixa, uma temperatura alta? Essa temperatura propicia a existência de quais organismos aqui? Então, a ecologia ela vai analisar tudo isso. A ecologia ela é uma matéria complexa, ela é ampla, ela tem muita coisa para ser estudada, porque ela se preocupa com todo o meio ambiente. A gente vai ver algumas partes aqui, umas partes muito simples de ecologia, a gente não vai se adentrar, A gente não tem, aqui a gente não vai formar ecólogos, A gente precisa, no entanto, entender esse conceito de ecologia. A ecologia, ela se subdivide, ela é uma área que ela está dentro da biologia, A biologia se divide em várias áreas, uma das áreas é a ecologia, e aí a ecologia também se subdivide em duas, em alta ecologia e em cinecologia. E aí uma área é bem oposta à outra, A alta ecologia, ela vai estudar uma espécie, uma determinada espécie, então ela vai ali numa área, num ambiente, vai escolher uma espécie para ela escolher, ou um organismo só, e vai determinar a sua sobrevivência ali. O que ela precisa daquele espaço para sobreviver. Então, vamos supor que eu estou lá dentro de uma... Vou dar um exemplo na área de vocês. Eu estou dentro de uma fábrica. E aí, dentro da fábrica, eu vou estudar o ser humano. Então, eu vou determinar ali o que é necessário ter dentro daquela fábrica para a sobrevivência daquele ser humano ali dentro. Alimentação, segurança, saúde, eu vou me preocupar com tudo que é necessário para aquele ser humano sobreviver ali dentro daquela fábrica. A gente tem a cinecologia, que a cinecologia ela é bem mais ampla. Por quê? Porque ela vai estudar diferentes grupos de organismos e quais são as suas interações entre si e o meio ambiente. Então, vamos supor que você é um técnico de segurança do trabalho dentro de um hospital. Dentro do hospital, além de seres vivos, a gente tem os micro-organismos, Então, a gente tem bactéria, tem vírus, tem parasitas. E aí, quando você estuda a cinecologia, você vai estudar a interação desses micro-organismos com os colaboradores daquele hospital e o que você deve fazer para diminuir ao máximo o risco de infecção daqueles trabalhadores. Então, o que aqueles micro-organismos precisam para interagir com o ser vivo
e o que pode ser feito para que essa interação não ocorra. Então, o técnico de segurança do trabalho, na maioria das vezes, ele trabalha com silicologia, mas algumas vezes também ele trabalha com a alta-ecologia, né, de se preocupar só com o trabalhador também, sem questões de interações com outros organismos ali em sua volta. A ecologia, ela estuda níveis de organização. Então, por exemplo, a gente tem o primeiro nível de organização da ecologia é a população. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo o pinguim. Então, a população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Então, eu tenho um monte de pinguim e isso é uma população, porque todos aqueles pinguins são da mesma espécie. Quando eu falo de comunidade, eu estou interagindo pelo menos duas populações diferentes, né? Duas espécies diferentes. E aí aqui tem os pinguins, tem alguns pássaros. E aí esses pinguins e esses pássaros formam uma comunidade. Poderia ter aqui também os peixes. E aí continuaria formando comunidade. Poderia ter 15 espécies. Continuaria formando comunidade. Porque comunidade é a interação entre mais de uma população. Quando eu abro o leque dessa comunidade, eu vou falar de ecossistemas. E aí o ecossistemas, além de estar falando sobre as interações das populações, além de eu ter interações, além de eu ter comunidades, populações interagindo, formando uma comunidade, eu também estou considerando os fatores abióticos, que são os fatores sem vida, né? Então ali, água, pedra, os nutrientes que tem naquele espaço, tudo isso acaba entrando dentro da minha interação, do meu estudo, eu começo a levar em consideração essas coisas. E aí, então, eu estou falando de um ecossistema. A biosfera é a nossa casa, né? A biosfera é o planeta Terra, que é o conjunto de todos os ecossistemas que existem no mundo. Então, quando a gente fala de ecologia, que é o estudo da casa, a gente está falando da nossa biosfera, né? Que é a nossa maior casa possível. É importante a gente saber que a biosfera, o planeta Terra não existe fora, então tudo que a gente produz, né? A gente produz muito lixo, essas coisas, todas essas coisas, elas continuam dentro da nossa casa. E a gente precisa criar métodos de diminuir o estrago, né? Os efeitos que essas nossas atividades trazem, principalmente as atividades humanas, trazem muitas coisas que a biosfera não consegue eliminar. Então, o ser humano precisa pensar em métodos para eliminar essas coisas. E aí, então, a gente vai para meio ambiente. O que é meio ambiente? Segundo a resolução CONAMA, resolução 306 de 2002, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Quando a gente fala de ecologia, parece muito que a gente está restringindo o meio ambiente a questões físicas, químicas e biológicas. Mas as questões sociais, culturais e principalmente quando a gente está falando de centros urbanos, as questões urbanísticas, elas também são muito importantes para a gente poder estudar meio ambiente. Tem um outro conceito que está lá presente no ISO 14001, que é de 2004, que fala que meio ambiente é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, os recursos naturais que tem ali, a flora e a fauna, os seres humanos e suas inter-relações. Então, o meio ambiente, né, a gente estava falando na última aula, é tudo que está ao nosso entorno. Não tem isso do meio ambiente ser lá na Mata Atlântica, ser lá na Floresta Amazônica. Não, tudo que está em nosso entorno, inclusive a gente, faz parte do meio ambiente. Eu coloquei aqui, né, um outro conceito, né, que fala que o meio ambiente está relacionado a relações entre físicos, químicos, biológicos e os sociais, né? E aí aqui ele coloca como sociais os econômicos, os políticos, os éticos, os tecnológicos, os ecológicos, os científicos, os culturais
Então, tudo que rodeia a gente, tudo que faz parte da nossa vida, faz parte do meio ambiente. Não existe uma coisa que está aqui com a gente, que está aqui que não faz parte do meio ambiente. A gente, uma bactéria, um vírus, uma água que a gente bebe, uma pedra que a gente pisa, o asfalto que é construído, que é colocado nas ruas, as ruas que ainda são de terra, tudo isso faz parte do meio ambiente. A terra, a luz, o sol, tudo é meio ambiente. É muito importante a gente ter esse conceito abrangente de meio ambiente, não restringir, né? Então, a nossa cultura, a forma como a gente se relaciona em determinados espaços, também faz parte do meio ambiente. Então, qual que é a relação entre meio ambiente e ecologia? A ecologia ela vai analisar os diferentes meio ambientes onde os seres vivos se desenvolvem. Então, a ecologia ela abrange, né? O meio ambiente está dentro da ecologia. A ecologia ela analisa esses diferentes meio ambientes que existem, né? Já que meio ambiente é tudo que nos rodeia, a gente tem diversos meios, tem diversos espaços. E cada espaço, as interações nesses espaços são diferentes. E então, qual que é a diferença entre meio ambiente e ecologia? A ecologia ela vai ser a ciência, né? Que vai, e aí, enquanto ciência, ela vai estudar o meio ambiente. E o meio ambiente ele é um objeto de estudo da ecologia. Então, como a gente tinha acabado de falar, a ecologia ela é mais ampla, o meio ambiente está ali inserido dentro dela. E o que tudo isso tem a ver, então, com segurança do trabalho? Eu acho que até esse momento vocês já conseguiram chegar nessa conclusão do que isso tem a ver com segurança do trabalho. Mas vamos ver o que está escrito lá na ISO 14001. Uma organização ela é responsável pelo meio ambiente que a cerca, devendo, portanto, respeitá-lo, agir como não poluente e cumprir as legislações e normas pertinentes. Então, quando a gente tem uma organização, uma empresa, uma fábrica, uma indústria, seja o que for, ela é responsável pelo meio ambiente que cerca ela. Lembra que a gente falou na última aula que uma empresa ela não é responsável só pelo que acontece ali do portão para dentro dela. Tudo que está ao entorno dela é responsabilidade dela também. E por que é responsabilidade dela também? Porque é ela ali, as coisas que acontecem ali no entorno dela, a maioria das vezes é devido às ações, né, às atividades que ocorrem dentro daquela indústria, daquela empresa, daquela organização, que faz com que o meio ambiente ali no seu entorno seja alterado. Às vezes, a empresa, ela nem é quem vai ali, quem desmata, por exemplo, o entorno dela. Às vezes ela não precisa desmatar. No entanto, às vezes nasce uma empresa numa área que não tem muitas casas ali, e aí os trabalhadores começam a ir morar ali perto daquela empresa, né, daquela organização, e começam a desmatar aquela região ali para poder construir as suas casas. Essas casas estão crescendo porque aquela empresa, aquela indústria, aquela fábrica, né, aquela organização em geral existe ali. Então, ela é responsável indiretamente por esse crescimento. Então, é responsabilidade da indústria lidar com o que acontece ao entorno dela. A gente tem muitas empresas, leis de empresas em países desenvolvidos, elas são muito mais duras. E aí, algumas empresas que não querem cumprir com o seu papel, não querem obedecer à lei, elas acabam indo para países subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos, eles querem se desenvolver, e aí eles aceitam o que aquela indústria determina que ela vai fazer. Mesmo que a lei daquele país, às vezes, não permita isso, muitos países subdesenvolvidos têm leis muito mais brandas. E aí isso favorece a vinda de outras empresas, de outros lugares, para poder lidar de forma mais... Deixa eu ver como que eu posso dizer.
para lidar de forma mais incorreta com o meio ambiente. No entanto, a gente tem mudado muito isso, né? Essas características elas têm se alterado. Nem todos os países subdesenvolvidos têm leis muito restritas, não. Tem alguns países subdesenvolvidos que têm ótimas leis. Elas não funcionam. Tem alguns países que, apesar de terem ótimas leis, eles fazem com que essas leis não sejam obrigatórias para essa indústria que está chegando, porque ele quer se desenvolver, ele quer receber aquela empresa para ter emprego para os seus cidadãos, e eles acabam fingindo que aquela lei ali não existe para aquela determinada indústria. Mas isso tem mudado muito, principalmente nesses países em que as leis elas existem. Você tem muitos ambientalistas brigando muito por essas questões. E aí tem também a população que está muito mais consciente também e tem cobrado muito mais dos governos, seja eles de nível municipal, estadual ou federal, para que as leis sejam de fato efetivas. Então, esse quadro dos países subdesenvolvidos lentamente tem se modificado um pouco. Você tem alguns países que você tem um governo que afrouxa completamente as leis para as coisas poderem acontecer. No Brasil isso não acontece não, gente. O Brasil é ótimo, perfeito e maravilhoso. Mas em alguns lugares do mundo, onde as coisas não são perfeitas como aqui você vê muitos governos afrouxando as leis. E aí você vê florestas importantíssimas desses países sendo queimadas. Você vê regiões importantíssimas sendo desmatadas para plantações de monocultura. Então, a gente tem todo um estrago do meio ambiente, né? Você deixa com que o meio ambiente deixa de ser a coisa primordial para poder ter um desenvolvimento econômico. A gente vai conversar muito sobre desenvolvimento sustentável e a gente vai ver que é possível as empresas crescerem e o país crescer. No entanto, é necessário a gente entender de que os nossos recursos naturais, sem eles, a gente não consegue viver. Então, enquanto a gente continuar colocando dinheiro à frente, achar que o progresso é um país ganhar muito dinheiro, à frente da população ter saúde, à frente de ter um meio ambiente conservado, a gente vai continuar se dando bem mal enquanto população mundial. Isso não se restringe ao Brasil, né? O mundo como um todo tem andado bem para trás nas questões ambientais. Segundo a Constituição Federal do Brasil, lá no artigo 225, todas as pessoas têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Quando a gente fala disso, né, de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. O que a gente está falando? Que é para a gente se desenvolver, não é para ficar parado. Tem que se desenvolver, né? A gente vive num país capitalista, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar as coisas, o que quer, coisas básicas, né? Roupa, comida, tudo isso necessita de dinheiro. E aí, para ter dinheiro, você precisa de desenvolvimento econômico. No entanto, você precisa pensar no desenvolvimento econômico de forma tal que você não impeça que as futuras gerações tenham acesso ao que a gente tem hoje em dia, que é um meio ambiente que ainda existe, né? Quando eu digo meio ambiente que ainda existe, eu estou falando de forma incorreta, né? Mas eu quero falar que eles têm direito a terem acesso às nossas matas que estão ali, eles têm direito a ter acesso à água potável. A gente tem país, por exemplo, que as pessoas já não têm mais água potável.
não tem água encanada, por exemplo, em casa, sem que antes ela pague por isso, né? Então a água só chega na casa dela após ela pagar, como se fosse um telefone pré-pago, que você só tem crédito no telefone, você só pode usar ele depois que você pagar. Em alguns países a gente já tem isso acontecendo, a água só chega na casa daquelas pessoas se antes elas pagarem por aquela água. E isso, essa coisa que acontece em alguns países, aqui no Brasil, segundo a Constituição Federal, né, ser inconstitucional. Não pode acontecer isso aqui no Brasil. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, acontece de outra forma, né? Você primeiro deve, e aí depois que você deve, você não recebe mais aquela água. Mas, ainda assim, ainda que as pessoas não tenham água encanada em casa, elas têm acesso de alguma forma à água, né? Dificilmente você vai ouvir falar no Brasil, por exemplo, que as pessoas morreram de sede. No entanto, tem países aí, hoje em dia, em pleno 2020, com populações que morrem de sede porque elas não têm acesso à água potável de forma alguma. Aqui no Brasil, a gente tem gente que não tem acesso à água potável também, mas elas têm acesso a uma água que elas conseguem ainda beber essa água, causando doença nela, né, que é uma água não potável, mas ainda assim ela sobrevive disso. É bem estranho falar desse jeito, né, que parece que é legal. Eu não estou falando que é legal, não. Por exemplo, o Brasil é um país tão subdesenvolvido que a gente tem crianças até hoje que morrem de verme, né? Morrer de parasitas é um sinal de que o país é muito subdesenvolvido ainda. Então, a gente tem algumas regiões no Brasil em que essas coisas acontecem. Como a gente está em São Paulo, né, no estado de São Paulo, muito próximo da cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, a gente acaba nem ficando sabendo dessas coisas, mas a gente tem regiões no Brasil em que essas coisas acontecem, tipo, de forma muito cotidiana. Então, quando está lá na Constituição Federal falando que isso é um direito, então todas as organizações, né, as indústrias, as empresas, as fábricas e também a população têm a obrigação de fazer com que seja preservado, né, de fazer com que o meio ambiente seja preservado, né, que as futuras gerações tenham acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de que a gente aqui também tenha acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhuma indústria, nenhuma fábrica tem o direito de tirar esse nosso direito, né? É inconstitucional quando uma fábrica, por exemplo, polui um rio. É inconstitucional quando uma fábrica polui um solo, porque ela está tirando o direito que está lá na Constituição das pessoas viverem em um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E qual que é, então, a relação entre meio ambiente e segurança do trabalho? A gente tem que... Essas empresas, né, elas precisam cumprir normas. Falei para vocês já, né, que a gente tem normas regulamentadoras. Vocês vão ver isso em diversas matérias. A gente tem um monte de normas regulamentadoras. E aí, essas normas regulamentadoras, elas existem de modo a que a empresa conserve o meio ambiente. Então, por exemplo, existe a NR13, que fala sobre as caldeiras, que ela determina a distância que uma caldeira tem que estar de uma via pública. Então, isso faz com que você diminua a chance de que aquela via pública, aonde ela está próxima de uma indústria, ela seja contaminada por aquela caldeira. As condições de trabalho dos colaboradores também está ligada a meio ambiente e segurança do trabalho. Então, quando você se preocupa, né, com quais condições os colaboradores daquela empresa vão estar trabalhando, é uma relação entre meio ambiente e segurança do trabalho. A proteção ao meio ambiente. Então, quando a gente fala que uma empresa não pode poluir o solo,
não pode poluir o ar, não pode poluir a água ali daquela proximidade dela, porque ela precisa se preocupar com todo o entorno. A gente está falando de proteção ao meio ambiente. Biossegurança. Biossegurança ela é restrita a ambientes em que a gente trabalha com seres vivos, né? Então, por exemplo, um laboratório. Quando eu trabalho dentro de um laboratório que eu faço a manipulação de vírus, eu preciso trabalhar de forma segura para que aquele vírus não saia de dentro daquele laboratório e contamine as pessoas. Quando surgiu o coronavírus, né, o novo coronavírus, uma das ideias das pessoas, uma das possibilidades que foi colocada é que o vírus tinha saído de dentro de um laboratório que se trabalhava com coronavírus. Hoje em dia a gente já sabe que essa hipótese ela está descartada, mas na época era uma das hipóteses que existia e que poderia ter acontecido se as pessoas que trabalham dentro daquele laboratório não seguissem as regras corretamente de biossegurança. Então, quando a gente fala de biossegurança, ela é muito importante, porque a gente pode estar falando de saúde mundial, né? Por exemplo, a gente hoje em dia está numa situação de isolamento social, e tudo isso devido a algumas pessoas que foram lá e comeram animais de forma incorreta. Mas poderia ter sido de um laboratório. E se ela fosse de um laboratório, é isso, né? Tipo, você deixar de fazer o seu trabalho corretamente coloca em risco a saúde de todos os colaboradores daquele lugar. E não só isso, né? Você pode colocar em risco a saúde de uma população mundial. E o meio ambiente e segurança do trabalho também está relacionado às campanhas de prevenções de acidentes. Vocês, enquanto técnicos de segurança do trabalho, vão fazer dentro das empresas inúmeras campanhas de prevenção a acidentes, porque prevenir é muito melhor do que remediar, gente. Então, a segurança do trabalho, ela trabalha com prevenção, ela previne para que os acidentes não aconteçam. Então, a segurança do trabalho está o tempo inteiro, né? Informando as pessoas, criando campanhas, fazendo palestra, conversando com as pessoas, conscientizando as pessoas para que elas se previnam de acidentes, né? Então, essas campanhas vocês vão fazer dentro das empresas continuamente, assim, sempre essas campanhas vão ser feitas nessa intenção de prevenir para que não precisa, né? Para que não tenha necessidade de remediar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no chat. Eu estou lá. Beijos!